Conselhos não solicitados é uma chatura de ouvir, né? É verdade. Às vezes a pessoa... como responder, né? A esses conselhos não solicitados. Se você está recebendo conselhos não solicitados aí, a abordagem provavelmente dependerá de quem está lhe dando os conselhos. Sobre o que e com que frequência. Geralmente, a melhor abordagem é ser direto e educado sobre o que você precisa ou o que você deseja. Odilon, uma jovem borboleta, ainda nem era nascida, né? Estava confusa sobre como sair do seu casulo. Ela pediu ajuda para um velho sábio da floresta. E o velho sábio deu-lhe um conselho. Minha querida, lutar para sair e vai só fortalecer as tuas asas. O esforço que você vai ter vai propiciar que você voe mais alto. Não temos desafios que te fazem crescer. Então a gente cresce por desafios e não ouvindo certos conselhos de pessoas não preparadas. Agora, doutor Luiz Abínder, a pessoa, ela vê, às vezes, quando ela vê um desafio, ela corre, ela desiste, ela tem o famoso medo. Qual seria o conselho, já que nós estamos falando aqui de conselhos, para a pessoa que corre dos desafios? Existe um conselho ou existe alguma tática? Uma orientação. O desafio é um esforço que te leva ao crescimento. Se você não enfrentar o desafio, você fica prisioneiro da tua zona de conforto. E isso vai te impedir de crescer. As dificuldades servem de estímulos para aqueles que sabem lutar. Aqueles que não têm oportunidade de lutar vão ser eternas crianças. E disse o Freud sobre a própria vida, ele disse: eu fui um homem felizardo, afortunado. Nunca nada me foi fácil. Eu acho que dificuldades é que nos ajudam, nos elevam para outros patamares de desempenho. O tema de hoje, você tem que refletir, gente. Porque às vezes você se torna inconveniente também, né, doutor? Quando a pessoa tem mania de dar conselhos. Tem. Essas pessoas, de certa forma, são invasivas, intrusivas, metidas a sábia, donas da verdade, e supõem que aquela pessoa que ela aconselha seja incapaz de resolver os próprios problemas. Só ela, com a experiência dela, vai conseguir a solução. Mas tem que levar em conta que a experiência dela é diferente da experiência da pessoa aconselhada. Essa experiência não é transferível, não é válida. É válida para ela, de acordo com os valores dela. A outra pessoa tem outras experiências emocionais, vivenciais, que não tem que acatar aquilo, nem pode acatar aquilo muitas vezes. Então, essas pessoas se acham poderosas, sábias, não necessariamente maldosas. Elas querem até ajudar. Muitas vezes elas só querem ajudar, mas elas não sabem como ajudar. Outras pessoas confundem um trabalho de psicólogo, como é o seu caso, como pessoas... Eu lá vou escutar conselho de psicólogo. Veja bem, meus amigos, psicólogo não dá conselho. Doutor Luiz Abínder, o que faz o psicólogo? Ajuda a achar caminhos, mas não dá conselho. Informa de dar conselho. Então, o conselho meu serve para a minha vida, para a minha experiência. Não serve para outra pessoa. O profissional que mistura a sua vida particular para transferir isso para a vida dos seus clientes já não é um psicólogo de credibilidade, porque já até mesmo existe uma ética, né, doutor Luiz Abínder, dentro da psicologia, que o psicólogo não pode atender pessoas da própria família. Fala um pouco sobre isso, esses conselhos que os familiares pedem para o psicólogo. Depende da corrente filosófica ou psicológica que o psicólogo adote. No caso da psicanálise, que é a técnica mais famosa, que foi criada pelo Freud, isso acontece. Mas essa técnica, eu acho desatualizada, foi criada em 1900. Naquela época você andava de carruagem. Você imagina, 1900 para 2023. Você não podia nem passar na mesma calçada que o psicólogo, não podia nem dar bom dia. Se encontrasse a pessoa numa festa, o psicólogo quase morria de infarto. Era um afastamento total. Na minha visão, mais do que o conhecimento técnico, prevalece na qualidade da relação, como você se dá com o seu cliente. Se você se mantém numa postura indiferente, distante, fria, sentado naquela poltrona,
e o paciente deitado lá no sofá, isso cria uma distância desnecessária e esfria a relação. Mas isso é minha percepção, é meu entendimento. Outros psicólogos, especialmente os psicanalistas, veem a questão por outro ângulo. Respeito o ponto de vista deles, mas adoto o meu, claro. O doutor Luiz Albino tem um comentário aqui que alguns idosos, eles têm hábitos de dar conselho. Algumas pessoas que não podem deixar de dar conselhos, pois precisam compartilhar experiências, especialmente quando uma pessoa está na idade acima dos 65 anos. Este período é uma pessoa que durante esse período de sua vida está interessada no destino de outras pessoas e mostra o desejo de cuidar de uma certa forma de indivíduos mais inexperientes ou mais jovens. Acontece o seguinte: primeiro que envelhecer não cria sabedoria, só cria rugas, doenças, cabelo branco. A pessoa pode estar velha sem ter se tornado sábia. Segundo, esses idosos, às vezes por aposentadoria, por outros motivos, não tem muito o que fazer, precisam se sentir úteis. Então, nessa necessidade de se sentir úteis, eles, aspas, adotam alguém para orientar no sucesso da vida, se elas mesmas não tiverem esse sucesso. Não acho merecedor de ouvir um idoso só porque ele é idoso. Será que ele é qualificado para dar aquele tipo de orientação? Por exemplo, não estou dizendo que a gente não deva aceitar conselhos. Se você vai tratar de investimentos, não seria bom você ouvir a orientação de um profissional da área? No Japão, a cultura do Japão vai ao contrário deste pensamento do doutor aí. Que lá o problema da cultura do Japão não é meu. Porque esse negócio de enaltecer a velhice é muito bonitinho. Mas vamos botar em ordens práticas. Você conhece velho sábio que era jovem tolo? Não conhece. Ele continua tolo, só que mais velho. E a gente romantiza a velhice, a melhor idade, a idade da sabedoria. Não, vai para mim que não é. Você também sabe disso, não? A pessoa não pode ficar sábia com o passar dos anos? Não. A pessoa já nasce sábia e morre sábia. Ela não adquire conhecimento? Pode. Mas o simples fato de envelhecer não cria a inteligência ou o conhecimento. Só cria rugas e doenças. Eu tinha um amigo que... Nós vamos aprender com as experiências. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo lá em São Paulo, na Rádio Tupi. Ele era muito famoso, né? Aliás, no Brasil inteiro. Eu não sei se o senhor vai se lembrar. O nome dele era Gil Gomes, né? Lembro. Se lembra, né? Ele foi conhecido nacionalmente quando ele começou a fazer o programa Aqui Agora, no SBT, que ele falava, Aqui Agora! Ele falava assim, né? Gil Gomes. E ele só falava assuntos, casos policiais, tal, no programa dele. E ele falava, o cara de cabelo branco e tal, não sei o que tem, um senhorzinho de idade, quem diria? Aí as pessoas comentavam no programa, quem diria, né? Ele é um senhor de idade aí e tal. Aí ele falava, os canalhas também envelhecem. Então, quer dizer, tanto o do bem como o do mal, as pessoas envelhecem e a sabedoria é de acordo com o quê, doutor? Foi o que Voltaire falou, essa frase, os canalhas também envelhecem, e diz que a idade é como um vinho, apura os bons e estraga os maus, sabe? Não aumenta os defeitos. Eu acho que se deve, obviamente, respeitar os idosos, obviamente. Agora, atribuir a eles uma sabedoria só porque tem cabelo branco, eu acho que é um equívoco. Aí sim. Senão eu seria um Einstein da vida, né? Bom, vamos lá que tem... Nós dois. Tem comentários aí? Vamos lá. A Bonitinha chegando aqui, dizendo, bom dia, queridões. Doutor, e quando a pessoa vem pra gente e fala, preciso de um conselho seu, será que vale a pena cobrar? KKKK. E pronto, já vem a bonitinha. Ela vem chegando, eu aqui vou esperando, a espera é difícil. Bom, ela quer já levar um lucro em cima do conselho. Ela diz que quando a pessoa vem pedir conselho, o senhor acha que ela deve cobrar? Eu acho que não deve dar. Você devolve o problema para ela, olha, o que você vai fazer nesse caso? Deixa ela buscar a própria resposta.
que a tua resposta serviria para você e não para ela. Então não há por que cobrar, nem por que aconselhar, a não ser que você seja uma pessoa profissional na área que você está aconselhando. Como eu falei anteriormente, se uma pessoa pergunta para um consultor financeiro como é que deve investir, está certo, esse conselho é válido. Se você perguntar para o garçom qual a melhor sobremesa, também é um conselho válido. Mas quantas coisas te perguntam e você não sabe dar conselho, você só dá uma opinião não qualificada, achando que está fazendo um grande favor para a pessoa. Isso vai criar confusão nela. Isso é uma prática comum, né, nos dias, né, em todos os dias. O que mais se vê, aliás, em rodas de boteco, né, dentro de igrejas, em qualquer lugar está cheio de conselheiro. Ó, te dou um conselho, você devia, vamos supor, no boteco. Te dou um conselho, hein? Se a sua mulher está fazendo isso, é porque você está perdendo lá a autoridade dentro da sua casa. Aí começa aqueles conselhos e aquela buzina na orelha. Lá dentro da igreja, meu amigo, você devia ler mais a Bíblia, hein? Você está desinformado. Olha aqui, se você senta desse lado aqui, você não escuta o que o pastor fala, você devia sentar lá na frente e tal. Então, todo mundo dá conselho. Isso, da onde surgiu isso, doutor Luiz Albino? Essa chuva, essa onda de dar conselhos que a gente vê em todo quanto é lugar, tudo quanto é canto, todo mundo quer praticamente se meter na vida do outro. Resumidamente, essas pessoas que querem se meter na vida dos outros, elas querem se sentir poderosas e mais sábias. E elas te julgam incapaz de resolver seus próprios problemas. Como é que você deve tratar a mulher no caso do bar, em que lugar da igreja você deve sentar, se você deve ler mais ou menos a Bíblia. Essas pessoas assumem uma pretensa superioridade sobre o pobre do burrinho que ela está orientando. Na maioria das vezes, né, doutor Luiz Arbender, o conselho é tomado por personalidades passivas, pois para elas a realidade é um pouco distante. São pessoas de baixa autoestima, que não confiam nas suas decisões e terceirizam a responsabilidade das suas decisões para outros. O Odilão sabe o que é melhor para mim, fulano sabe o que é melhor para mim. Tua vida, tua regra, tua vida do teu jeito. My Way, aquela música do Frank Sinatra que eu sempre cito. O que você vai ser se você não for você mesmo? Você é um barco, seria um barco à deriva. Você, entenda, você é o protagonista da tua vida. Vai ficar ouvindo conselhos de figurantes? Às vezes a pessoa até ouve por educação, né? Não, eu falo, tá, vou pensar, acabou. Eu não vou chutar a pessoa. Às vezes ela está bem intencionada. Aí eu digo, tá. Até eu não sei o que é, resolve o caso. Porque a pessoa... Eu vou pensar. Tem pessoas que estão aí explorando a vida ativamente, né? Trabalhando, correndo atrás de seus objetivos, no mundo em vários aspectos, né, das suas vidas aí. E não gostam de receber conselho na maioria das vezes. Eles podem ouvir até, como o senhor acabou de dizer, mas nunca irão admitir que precisam de conselhos, né, doutor? E da onde vem esse conselho? É de uma pessoa qualificada ou não? Você vai perguntar para o dentista um problema que o teu estômago está doendo ou está com dor na coluna? Não, ele não é qualificado para essa resposta. Ele é qualificado para outro tipo de resposta. Não, depende de onde vem o conselho. Esse conselho de tia velha também não funciona muito, não. E tem pessoas que são viciadas em mover sua vida através de conselhos que recebem, porque não tem atitude para tomar suas próprias decisões. A gente vê isso dentro das próprias religiões, nos mais variados segmentos. Na religião cristã, na religião espírita, tem pessoas que vão para tentar ver profecias do que vai acontecer na sua vida, como ela deve agir exatamente através daquele desse ou daquele conselho, doutor. Que esse vício que essa pessoa tem, o que é isso, hein? Eu vou usar uma frase que a Maria Gabriela que falou. Quem precisa de pastor é ovelha. Será que você é ovelha? Você não pode ser dono de si mesmo? Eu não estou falando de outra religião, estou falando da atitude. Sim, sim. Na realidade, o que a gente observa, tanto que eu citei aqui, tanto religião cristã como religião espírita, né? Todos os segmentos. Qualquer religião. Qualquer religião tem aquela
aquela pessoa que vive doutrinada, ou melhor, ficcionada, né? Só vai tomar uma atitude em cima do que aquele líder ou aquela líder religioso determina. E aí deixa de ter atitude própria, porque transfere toda a sua, entre aspas, sabedoria para aquela terceira pessoa, né, doutor? Isso acontece muito em qualquer religião. O líder tem grande influência. Agora, o líder é capacitado a dar aquele tipo de orientação só porque ele é o líder do grupo? Não. Você está doente, você vai para a igreja ou vai para o hospital? Olha, é uma pergunta que o senhor faz especialista. É uma pergunta que o senhor faz que eu tenho duas respostas. Há pessoas que vão para o hospital, mas há pessoas que só vão para a igreja. Quem está fazendo comentário aqui é Davi Souza. Ele está dizendo o seguinte: existem conselhos que são desnecessários, mas a Bíblia, no seu sentido do cristianismo, ele defende que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então a Bíblia, ela defende que é interessante você receber conselhos. Olha aí, o Davi está dizendo que na Bíblia tem um trecho que diz que receber conselhos é interessante, que na multidão de conselheiros ainda existem sábios. Sabedoria. E agora? Esse é o conselho que a Bíblia dá. Será que eu preciso seguir? Então, só isso que o senhor tem a dizer? Pensar. Isso já não é um conselho? Então o senhor está dando um conselho para o Davi, tá vendo, Davi? Você segue se você quiser. Pois eu vou seguir só porque está escrito em algum lugar. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu tenho que consultar meu coração, se aquilo é compatível com a minha vida. Procurando uma multidão de conselheiros, um pouco de sabedoria, eu vou passar a vida toda na procura. E não vou andar para frente. Por esse, como é que diz? Por esse olhar, né? Por esse foco, por esse viés, o senhor eu concordo, não tem problema. Mas também, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Às vezes um conselho de por exemplo, eu não posso dizer que o senhor dá conselhos, mas os seus conhecimentos, às vezes, traz benefícios quando o senhor coloca a sua opinião para aquela determinada pessoa. E aí? Devo desprezar ou acatar? Primeiro, na minha opinião, é uma visão da psicologia. Não é um conselho, é uma orientação. Eu digo, pense nisso, veja se te convém. Não é um conselho. Tem mais comentários. Peraí que está chegando mais comentário aqui. Eu estou até olhando aqui no celular. Peraí, deixa eu ver quem Esse tema faz com que eu apanho muito. O senhor provocou. Eu te dei um conselho, não faça. Eu falo, não, eu vou fazer, tá aí, ó. Agora segura a marimba aí. A Bonitinha tá aqui dizendo... Voltou lá, Bonitinha. Vamos lá, Bonitinha. Eu acho que as pessoas que se acham no direito de dar conselhos sem ser solicitados é porque achou abertura para isso. Se você não der abertura ou intimidade, a pessoa não tem essa coragem de se meter em algo que não foi pedido. E eu vejo assim, quem fala muito da sua vida com todos acaba ouvindo pitaco. E tá vendo? Você tem que ser duro, então, pelo que a Bonitinha tá falando ali. Deu abertura, o cara dá conselho. Então tem que ser um cara seco. Não se mete na minha vida, não. É assim? Ou tem que falar, não tô afim de ouvir conselho. Como é que a pessoa evita, então, doutor? Eu agradeço a tua intenção. Obrigado pela orientação. Vou pensar sobre isso. Você pode ser duro e gentil. É a teoria da rapadura, né? Você pode ser doce sem perder a firmeza. Certo. Agora pra gente... Não precisa conversar com a pessoa. A pessoa tá bem intencionada. Ela quer te ajudar. Não existe coisa tão fácil quanto dar conselho. Nem mais difícil do que saber dar. Oferecer conselhos não solicitados pode ser uma atitude bem intencionada, mas também pode ser percebida como intrusiva ou indesejada. É mais provável que um conselho não solicitado cause mais ressentimento do que resolução. Há sempre conselheiros dispostos a nos dar a sua sabedoria, pessoas que nos aconselham sem pedir, a ponto de serem verdadeiramente invasivas ou até mesmo ofensivas. Esses conselheiros tendem a ter um grandioso senso de percepção de si mesmo, da sua competência. O conselho não pedido muitas vezes é carregado de uma presumida superioridade. Essas pessoas têm a mentalidade de que o mundo funcionaria muito mais suavemente se todos tomassem as decisões dela. As razões pelas quais as pessoas dão conselhos não solicitadas
São várias. Querem ser úteis, querem que os outros façam o que ela acha certo, acreditam que tem todas as respostas e que sabem mais do que os outros. Outras vezes, na ânsia de ajudar e não saber como, dão conselhos não solicitados para acalmar a própria ansiedade e para sentirem que estão fazendo alguma coisa. É importante considerar a fonte do conselho, Odilon. Nem todos os conselhos são igualmente válidos. Avalie se a pessoa que está oferecendo o conselho possui conhecimento ou experiência relevante na área em questão. Se você é um desses distribuidores de conselhos não solicitados, não pense que a maneira como você resolveria o problema para você também funcionaria para os outros. Em vez de dar conselhos contundentes, é melhor você ouvir com empatia e tentar empoderar os outros. Em vez de aconselhar, você pode perguntar: o que você acha que você pode fazer? Enfim, Odilon, conselhos forçados frequentemente caem em ouvidos surdos e em corações relutantes. Guardou essa frase? Então reflita nela, porque essa foi a conversa e não o conselho do que você deve fazer quando você receber conselhos não solicitados. Agora chegou a hora de conversarmos sobre outras coisas polêmicas, que são as verdades duras de engolir. Bom, já que já falamos de conselho, vamos pular para um assunto que também é mais ou menos interessante, né? Que cabe um monte de conselho aí, para quem gosta de dar conselho. Se você se nunca sabemos quando será a última vez, por que acostumamos aproveitar tão pouco? Entendeu? Vou repetir. Se nunca sabemos quando será a última vez, por que acostumamos aproveitar tão pouco? Ah, mas tem tantas frases, né? Que você vê por aí, para-choque de caminhão. Você vê frases: nunca sabemos quando será a última vez. Portanto, demonstre amor antes que seja tarde. Aí vem mais frases, deixa eu ver, até tem aqui mais uma aqui que eu coloquei aqui. Nunca confunda as pessoas que estão à sua volta com as pessoas que estão com você. Lembre-se, pode ser a última vez. Doutor Luiz Binder, isso é meio complexo, né? Por que tanta gente aproveita tão pouco os momentos? Uns vivendo, remoendo o passado, outros só pensando lá no futuro. Um filósofo chamado Sêneca disse: a vida não é curta, nós é que aproveitamos mal o tempo. Se você... o Buda, está falando hoje muito de filósofos, né? O Buda disse: cuidado, abre o teu olho, falta menos tempo do que você pensa. Odilon, a vida não avisa. Todo abraço pode ser uma despedida. Quantas pessoas que você achou que veria por muitos anos, por muito tempo, indeterminadamente, de repente morrem? Aí você fica arrependido de não ter falado coisas positivas, não ter sido mais amigo, não ter sido mais abraços. Quantas vezes você acontece isso, aí fica, depois que a pessoa morre, você fica fazendo aquela cena: eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Porque se eu devia ter feito, já era. O padre já correu, o jogo já terminou. Você tem que fazer enquanto existe. Não deixar de fazer, achar: eu tenho tempo, daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, eu faço as pazes, eu faço isso, eu faço aquilo. Nós temos que ter consciência permanente da nossa finitude. De um momento por outro, as pessoas morrem. Então, se liga nisso. Aproveite enquanto você tem, não fique sofrendo depois que perdeu. Bom, você sabe que cristão, né, tem a convicção de que não acaba aqui e teremos, né, vida eterna. Isso é muito falado, biblicamente falando, nas igrejas. Os próprios cristãos vivem com isso, em busca disso. E você está em busca de quê nessa vida que você vive? Porque muita gente, a gente vê muito crime, né, doutor Luiz Binder? Pessoas que matam por muito pouco a outra pessoa, pessoas que vivem de maneira promíscua, totalmente promíscua. O que é isso, hein, doutor? Como uma pessoa deve pensar, na sua opinião, na opinião da psicologia, em relação ao próximo, se na Bíblia diz: amai o próximo como a ti mesmo?
Eu conhecendo muitas pessoas que se odeiam, se tratam tão mal, eu não adotaria que elas me amassem como elas amam a si mesmas, porque elas se amam muito mal, elas se auto-sabotam, fazem coisas extremamente prejudiciais para si mesma e para os outros. Eu não gostaria que ela me amasse do jeito que ela se ama, não. Temos que entender o seguinte, Odilon, nós temos duas vidas, você falou de uma outra vida, né? Sim. Mas a segunda vida só começa quando você entender que só tem uma. Aí você aproveita essa única que você tem. Se você achar que tem duas vidas, esperar para a próxima, vai perder o bonde. Tem aqui que chegou uma aqui que está dizendo, só acho que é uma frase, a vida é como a escola. Com alguns você tem física, com os outros você tem química, e com outras pessoas você tem história. E com outras você tem problemas. Aí tem aqui, um homem só é reconhecido por dois motivos neste mundo de meu Deus, onde se vive cada momento, cada minuto de uma vez. O homem é reconhecido por dois motivos, pelos problemas que ele resolve e pelos problemas que ele causa. Isso para o homem burro, né? Porque o homem inteligente não entra nos problemas. Na realidade, não tem como falar só do inteligente se a gente vive entre burros também. Então, a gente tem que pensar nos dois lados, tanto no cara que é burro como no cara que é inteligente. Agora, como que a pessoa... Qual seria o modelo para a gente? Aí que eu vou falar. Aí aquela velha história, como o senhor diz, a pessoa que está fazendo um monte de coisa que ainda não consegue se desprender, né? Cigarro, bebida, droga, essas coisas, e o cara que está indo para academia todo dia só come comida saudável e tal. É assim, doutor. Tem o cara que come comida saudável, tem o cara que não come, aí o cara que escolhe. É difícil os dois lados, o cara que escolhe o seu difícil, não é? E essa pessoa, tem pessoas que servem para a gente, Odilon, como antimodelo. Você olha para aquela pessoa, para o comportamento dela, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Não é uma grande lição? Eu não quero viver enchendo a cara de drogas, de bebida, fazendo tantas coisas que me fazem mal. Eu quero seguir outro exemplo. Então, é escolha. A vida é feita de escolhas. E nós temos que lidar com as consequências das nossas escolhas. E aí não tem jeito. Escolheu, plantou, vai ter que colher. E tem pessoas que ficam tentando viver a vida de outras pessoas. Eu quero ser igual àquela pessoa. Isso a gente vê no mundo digital de hoje, as pessoas que estão entrando para o mundo da música, para o mundo do futebol, sabe? A pessoa quer, fixa naquela pessoa que fez sucesso e quer ser igual àquela pessoa. Até tem uma frase de uma pessoa aqui que está dizendo, a maior prisão que podemos ter na vida é aquela que quando a gente descobre que estamos sendo não aquilo que somos, mas o que o outro gostaria que fôssemos. Esse negócio de querer viver a vida do outro, não tem gente que se transforma no boneco quem? Faz cirurgia para virar igual aquele boneco? Tem. Não vira nada, deixa de ser ele e não vira o quem. Então é complicado. Você tem que ser autêntico em relação a si mesmo. Você está traindo a tal unicidade, teu caráter singular. Só você é você nesse mundo. Como é que você pode ser igual a outra pessoa? No máximo, você pode admirar certas qualidades de outras pessoas e tentar desenvolver essas mesmas qualidades que você admira. Entretanto, não é para copiar o que a pessoa é, porque isso é impossível. O fulano é pontual, o fulano é criterioso, é certinho, não sei o quê. São qualidades que você aprecia ou pode apreciar e tenta emular, desenvolver em si mesmo essas qualidades. Mas não é para ser igual a pessoa. Naquele aspecto que você aprecia, você pode desenvolver dentro de você. Não traia a si mesmo querendo ser igual a qualquer outra pessoa. Não é possível, não é inteligente, e você não vai ser igual a ela e ainda vai deixar de ser você. Dizia o Jung, um psicólogo suíço, todos nós nascemos originais, mas morremos como cópias. O comportamento do ser humano está cada dia que passa mais exacerbado, mais acelerado, né? Ontem eu estava num sinal de trânsito com o carro e aí o sinal estava fechado. Aí quando abriu,
a pessoa que estava atrás, ele não deu um bibi tradicionalzinho para a gente só olhar para o sinal e ver que está aberto e sair. Ele começou a buzinar desesperadamente o carro. A minha esposa que estava do lado falou, meu Deus, o que está acontecendo? Esse cara está... Aí eu fui saindo com o carro, coloquei o carro mais para a esquerda, ele passou buzinando igual um maluco. A 50 metros tinha outro sinal, a 100 metros tinha outro sinal na frente, fechou, ele parou, eu encostei bem atrás dele de novo. E ele fez toda aquela loucura e a 50, 100 metros para frente ele teve que parar. Então ele não tinha como ir para lado nenhum. Aí quando ele viu que eu é quem estava atrás dele, o sinal abriu, ele não saiu. Ele ficou parado. Eu fiquei esperando. Acho que ele esperava que eu fosse buzinar. E eu fiquei esperando. Ele esperou o sinal fechar de novo e continuou ali. Quando o sinal fechou, ele saiu com o sinal vermelho e atravessou o sinal vermelho. Você acha, voltando ao tema que a gente estava conversando anteriormente, que um sujeito desse, quando ficar velho, fica sábio? Eu acho que esse cara tem que ser internado o mais rápido possível, porque tá maluco, né? O cara tá com problema psiquiátrico. Então você, meu amigo, é assim que você vive, nessa loucura, sabe? Sai de casa já que nem um desesperado, andando de um lado pro outro, não dá pra você saber o que você faz, o que você vai... Sem refletir um pouco, né? Vamos falar também sempre aqui, eu gosto de falar, porque dependendo do Dr. Luiz Abílio, eu sei que ele é cético, mas ele tem as suas próprias opiniões e convicções em relação a tudo, e eu respeito isso. Mas eu tenho mania, eu tenho o costume, né? Eu converso com Deus, acordei, muito obrigado, estou respirando, né? Vou poder andar de novo, vou enxergar, olha só. Gente, você sabe que é abrir o olho, poder enxergar novamente? É viver esse momento, agradecer, porque nem todos têm esse privilégio. Agora tem comentários, vamos lá. A bonitinha, acho que esse amor ao próximo significa respeito e não fazer ao próximo o que não gostaria que fizessem a você. Se esse conselho fosse seguido à risca, já teríamos a tão sonhada paz mundial. Realmente, na realidade, né? Faz sentido. Faz sentido, e na realidade, isso aí é porque também tem duplo sentido. O Dr. Luiz Abílio pode explicar e eu posso tentar explicar, né? Porque tem a explicação na psicologia, como ele acabou de falar agora, como eu acabei de contar esse caso desse maluco da buzina, né? E o cara que crê, o cara que tem uma fé, o cara que vive os seus momentos, vive o hoje. O amanhã a gente vai chegar lá, né? Vamos ver o que vai acontecer um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Nunca saberemos quando será a última vez, o último sorriso, o último beijo, o último abraço e até mesmo o último fôlego. Ninguém sabe. Por isso, melhor mesmo é viver cada momento com a intensidade do primeiro, né, doutor Luiz? Como assim, intensidade do primeiro? Eu não entendi. Qual foi o seu primeiro momento na vida? Intensidade, um momento intenso que você viveu. Veio ao mundo, você viu, isso é um momento que já começou a viver. Viva como se fosse o primeiro momento, está nascendo hoje, vamos viver, vamos aproveitar. Isso daí não é só um ponto de vista religioso, não, isso é um ponto de vista também da psicologia, que é viver o presente, porque você não tem outro tempo para viver. Feliz ontem, só agora, você só pode respirar agora, só existe o momento presente. O Buda falava há 2.500 anos em atenção plena. Essa atenção plena é uma espécie de meditação que agora se chama mais pedantemente de mindfulness. A atenção plena é você botar toda a atenção naquilo que você está fazendo, seja lavando louça, escrevendo, apresentando um programa, qualquer coisa que você esteja fazendo com toda a atenção. Quando você está totalmente presente no teu presente, você não tem ansiedade, você não tem depressão, você só tem paz. Então é por isso que a psicologia enfatiza também esse mesmo aspecto da religião. Então, você que está aí nos acompanhando, essa verdade é dura de engolir, mas você tem que entender que aqui nesse quadro, esses temas são trazidos para você também refletir no seu dia a dia. E o seu dia a dia é o minuto, é cada minuto que você está vivendo. Aí você só para, por que a pessoa, doutor Luiz Abílio, eu saio daqui, ou o senhor sai daí, ou qualquer um que está nos vendo agora, sabe que morreu um amigo da sua idade, ou então mais novo, que você estava com ele ontem, ele morreu hoje,
aí você começa a refletir tanto, mas tanto sobre momentos, sobre aproveitar, sobre falar com quem você ama, sobre perdão. Por que o ser humano é assim, hein, doutor? Porque não está concentrado na realidade. Quando você sabe, tem gente que está no cemitério, participando, assistindo o enterro, né? Fala assim, está vendo? Da vida nada se leva, não adianta se aborrecer. Aquele discurso todo bonitinho. Sai do cemitério e começa a brigar com flanelinha. Tem sentido isso? Você naquele momento, você está sensibilizado. Daqui a pouco você já deixou isso de lado. Você vê um filme, fica tocado, sabe, com aquelas emoções que o filme transmite. Já na rua, na porta do cinema, você já voltou ao estado anterior. Tem que ficar focalizado naquilo que é prioridade para você. E não se deixar levar pelos pensamentos, que funcionam feito uma onda, vai te arrastando para lugares que você não quer ir. Fique focado em qual é a tua prioridade de vida, qual é o teu objetivo. É viver bem? Se é viver bem, você vai ficar buzinando atrás dos carros que o sinal abriu e você está desesperado lá só para buzinar? Não faz sentido isso. Quando você tem esse tipo de emoções negativas, várias que são, você acelera a produção de hormônios que vão fazer mal à tua saúde. Não é uma espécie de suicídio gradativo? Então, meus amigos, presta bem atenção. É isso aí. É uma verdade dura de engolir, mas foi a de hoje. Eu sempre aconselho as pessoas a nunca darem conselhos. Se você quiser ouvir, ouviu. Se não quiser, então você, meu amigo, depois de tudo que nós falamos hoje, recebendo um conselho, você aí vivendo cada minuto da sua vida, o resumo é o seguinte: tem que viver sem ter a vergonha de ser feliz. Esse é o principal conselho que eu vou dar. Dei um conselho e estou dizendo para você viver sem vergonha de ser feliz, doutor Luiz Armindo. Até a semana que vem.